A paz do Senhor Jesus seja com todos. Tudo bem, queridos? Na graça do Pai. Você que já faz parte da comunidade da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio, uma boa noite para você. Que Deus tenha te dado até agora uma semana cheia da graça dele e que você tenha percebido que ele tem cuidado de você. E você que está talvez nos visitando, talvez pela primeira vez ou até já não é a primeira, mas conhece a igreja a partir das redes sociais, ainda não teve a condição de estar presencialmente nos nossos cultos, eu quero te convidar para, assim que toda essa circunstância que nós estamos enfrentando do Covid-19 passar, você possa estar conosco. Vamos ter uma alegria muito grande em poder abraçar você, em poder conhecer você pessoalmente, tá bom? Então, que Deus nos dê uma noite maravilhosa, como tem sido todos os dias, como Ele tem cuidado de nós todos os dias. É muito bom estar com vocês. Eu quero lembrar a vocês sempre de passarem no nosso canal, tanto no YouTube quanto no nosso canal no Instagram. Você pode acessar os nossos serviços, o site da igreja. O site da igreja vai aparecer aí embaixo para você, www.pibem.org.br, tá certo? Ali é o site com as principais informações da igreja, mas temos as redes sociais que você semanalmente vai estar sendo informado através do Instagram e do YouTube. Principalmente o Instagram, que é a nossa rede social acessada durante a semana, tá bom? Então você pode ir lá, se inscrever, dar o sinozinho lá no YouTube, também se inscreve na nossa página lá no Instagram, para que você esteja conectado com tudo que nós estamos fazendo. Vai ser um grande prazer estar com você nesse tempo, tá bom, queridos? Queridos, hoje, quarta-feira, nós temos aquele, eu gosto de chamar de o pit stop, né? Da semana, para recarregar as baterias, para nós continuarmos até o final de semana. E eu sei que para alguns a semana tem sido muito difícil. Na verdade, as semanas têm sido difíceis. Nós estamos enfrentando ainda a questão do isolamento social e muitos, aqueles que são dos serviços essenciais, estão na rua trabalhando, estão dando tudo o que podem para que o nosso país não pare, para que os nossos enfermos sejam cuidados, para que as nossas ruas sejam limpas, para que a alimentação chegue às nossas casas, né? Então eu louvo ao Senhor por tudo que estamos experimentando e peço a Ele que nos dê sabedoria, nos dê graça e nos dê condições de enfrentar essa situação e o mais breve possível nós estarmos juntos novamente, vendo o nosso país crescer, vendo o nosso país se estabilizar, para que todas as famílias possam estar desfrutando disso. Temos um país lindo, filhos. Temos um país maravilhoso e eu sei que Deus quer nos abençoar ainda mais. E também quero convocar você para estar orando por todas as nações. Aquelas principalmente que têm sofrido muito com a questão do coronavírus, né? Do novo coronavírus. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, dessas nações, e nós, como seus filhos, precisamos orar, interceder por cada um deles. Então eu peço isso a Deus e convoco você para estar todos os dias em oração. Nós temos feito uma corrente de oração às 19 horas, todos os dias, intercedendo pelas pessoas afetadas diretamente, pelas famílias afetadas diretamente, em toda a terra, não apenas aqui em Recife, não apenas aqueles que nós conhecemos, mas todos que estão nesse momento sofrendo com essa pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Queridos, eu quero convidá-los, nós vamos hoje conversar sobre uma parábola. Nós vamos conversar sobre uma parábola. E eu quero te convidar a abrir tua Bíblia, ou acessar, ou ligar a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Você pode
me acompanhar nesse texto. Antes mesmo de nós lermos, eu quero mais uma vez agradecer a Deus também através da oração por esse momento. Vamos fazer isso juntos? Pai querido, obrigado pelo tempo que nós vamos agora desfrutar juntos através desses canais de comunicação que o Senhor tem disponibilizado. Obrigado, Pai querido, pela vida de cada irmão, de cada irmã, cada família representada aqui. E eu venho pedir ao Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado conosco, pelo desejo do Senhor em falar ao coração de cada um de nós, que o Senhor possa se revelar mais uma vez para nós através do texto da tua palavra, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, Lucas capítulo 15, eu quero ler com vocês do verso 3 ao verso 10. Vou ler com vocês do verso 3 ao verso 10. Diz assim o texto: Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa, e ao chegar reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Verso 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia! Queridos, nós temos em Lucas, do verso 1, no capítulo 15, do verso 1 até o verso 32, nós temos aqui 3 parábolas talvez das mais conhecidas no texto bíblico. 3 parábolas que são consideradas parábolas irmãs, né? E a primeira delas, a parábola da ovelha perdida, que nós contamos aqui essa parábola. Depois, a parábola da dracma perdida ou da moeda perdida. E depois, a parábola do filho perdido. Ou, alguns já têm entendido dessa forma, a parábola do pai amoroso, né? Mas interessante é o seguinte: essas 3 parábolas, elas têm um fim único. O fim delas é mostrar que para Deus uma vida é fundamental, é importante. E Ele vai fazer tudo para que uma pessoa se arrependa, para uma pessoa poder conhecê-lo, experimentar a intimidade com Ele e poder desfrutar das promessas de vida eterna. Uma sequer, quando é salva, existe festa no céu e festa na terra, não é? É isso que as 3 parábolas dizem. É interessante também que, ao final de cada parábola, não é, ele sempre faz uma festa. Sempre faz uma festa quando uma pessoa se arrepende, quando uma vida se entrega. Então tem uma festa maravilhosa. Mas eu quero me deter exatamente dos versos 3 ao verso 10, tá certo? E eu quero me deter na parábola da dracma perdida ou da moeda perdida. E vocês estão vendo aí uma dracma, estão vendo aí uma moeda perdida da época do Evangelho de Lucas, quando ele estava sendo ministrado ali por Jesus também. Era uma moeda muito usada naquela época.
E Jesus usa essa figura, não é? Tão comum no meio daquela comunidade, para exatamente trazer à tona um assunto fundamental. E não apenas, para mim aqui, a questão de alguém que se arrepende. Não só isso. Tem muitos ensinos aqui dentro dessa parábola, dentro de cada uma delas. E hoje, em especial, eu vou focar também num ensino que me chama a atenção. Eu quero tratar com vocês sobre as dracmas que nós perdemos, muitas vezes, também dentro da nossa casa. Dracmas ainda hoje. Moedas valiosas, conceitos valiosos, valores do reino que não poderiam ser perdidos. E muitas vezes nós temos os perdido. Então eu quero conversar com vocês sobre isso. Eu quero que vocês entendam como é importante para nós estar em dia com os valores do reino de Deus, caminhando dentro deles, caminhando com eles. Nos dias que esse evangelho foi escrito, havia um costume, e esse costume era muito interessante. Da mesma forma que hoje, quando duas pessoas se enamoram, não é? Quando um casal se enamora e ele decide concretizar esse relacionamento, algo mais forte, com vistas ao casamento, eles hoje utilizam o anel. Aqui eu estou na mão esquerda, como um anel de casado, né? Mas geralmente, quando a gente quer um compromisso, preparando para o casamento, nós damos o anel no anelar direito, que é o anel de noivos, né? E eu gosto de lembrar sempre disso, né? Aprendi isso há muitos anos, né? Isso aqui não é uma aliança, né? Isso daqui é um anel, tá certo? Quer na mão esquerda, quer na mão direita, isso aqui é um anel. E todas as vezes que nós olhamos para esse anel, ou as pessoas olham para esse anel em nossa mão, eles sabem e nós lembramos da aliança que nós fizemos diante de Deus e diante das pessoas, né? Daqueles que estavam conosco celebrando. Então, da mesma forma que hoje temos esse costume de, quando tem um compromisso, um homem e uma mulher, então a gente dá ali o anel, né, de compromisso ou o anel de noivado. Na época aqui do Evangelho de Lucas, na época de Jesus, também tinha um costume. E o costume era que o noivo, ele dava um colar com 10 dracmas. Tanto que consta exatamente isso daqui, né? Uma mulher, ela perde, das 10, ela perde uma dracma. Então, esse colar era colocado no pescoço da mulher como um adorno, como uma comprovação, como algo que é facilmente visto quando ela sai, quando ela vai à rua, mostrando que ela tem um compromisso com alguém, que aquela mulher ela vai ser desposada por um homem que tem um compromisso com ela. E o texto diz que essa mulher perdeu uma dracma. Então, o que é que acontece numa situação dessa? É que um colar com 10 dracmas e você perde uma, esse colar fica incompleto. É uma peça que não pode faltar de forma alguma ali naquele colar. E aí nós vamos caminhar nesse sentido, tá bom? O porquê, o que pode significar isso para nós, filhos? O que é que pode significar? Lá em Apocalipse 19, versos 7 e 8, diz o seguinte: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. E nós percebemos aqui ainda no verso 7, que a noiva, enquanto espera o noivo, ela vai se ataviando, ela vai se adornando, vai se preparando, se enfeitando, né, para encontrar-se com ele. E o verso 8 continua: foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. Olha só, o que é que a gente entende? O linho fino, esses atavios, não é? Esses enfeites, esse brilho, eles podem representar para nós aqui
os nossos atos de justiça, as nossas atitudes como cristãos, como discípulos de Jesus, que enobrecem a sua noiva. Eu e você somos as noivas. A igreja do Senhor é a noiva do Senhor. Eu e você somos as noivas. O Senhor é o noivo. E nós precisamos estar nos adornando a cada dia com esses atos de justiça, com essas atitudes de justiça. É isso que o texto está nos dizendo aqui também. Se ela não está, se a noiva, se a igreja do Senhor não está ataviada, enfeitada com o colar, ela não pode se apresentar diante do noivo. Ela vai estar com um colar faltando uma das peças do colar. E tem coisa pior do que você, mulher, né? Principalmente mulher, usar uma joia e você percebe que daquelas pedras que fazem parte daquela joia tem uma que está faltando. Aquilo incomoda, não incomoda? É exatamente isso. A questão aqui do colar sem uma das dracmas era algo que incomodava ou deveria incomodar a noiva. E a gente percebe que isso aconteceu com ela. Ela ficou incomodada, não é? No entanto, nós queremos observar na parábola da dracma que ela não foi perdida, essa dracma não foi perdida na rua. Não foi, o texto não diz que ela estava andando na rua e de repente caiu, tropeçou e o colar quebrou e ela perdeu uma dracma, não. Observa que o texto diz que ela perdeu a dracma dentro da sua casa, dentro da própria casa. Isso significa que muitas vezes deixamos de estar preparados para o noivo quando começamos a perder os nossos enfeites, os nossos adornos dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Preste atenção nisso, filho e filha. A mulher perdeu uma única dracma do colar, que continha 10. No entanto, era o que bastava para que ela não saísse às ruas de forma desconfortável. Aquilo estava incomodando ela. Eu quero lembrar a vocês aqui o que pode ser, algumas coisas que podem ser dracmas perdidas dentro da nossa casa. É isso que eu quero focar com vocês hoje à noite. Eu vou falar com vocês aqui sobre relacionamento, sobre casamento, sobre relacionamento de pais e filhos, de cônjuges, e é isso que para mim está chamando a atenção esse texto. Preste atenção em algumas coisas, algumas dracmas que podemos estar perdendo em casa. A falta de um altar de leitura da palavra de Deus e de oração contínua ao Senhor. Queridos, eu tenho dito, eu sei que algumas pessoas ficam incomodadas com isso, sabe? Ficam incomodadas, mas eu não posso deixar de falar algo que Deus está colocando no meu coração e de forma tão forte. Nós temos pessoas que têm grandes dificuldades de ter um tempo a sós com Deus, de ter um tempo de leitura da palavra de Deus, de desfrutar desse tempo, de poder mergulhar nessa palavra. Gente que tem muita dificuldade, gente que tem dificuldade em orar, em investir tempo em oração. Gente que quando fala em oração, talvez ela só lembra aquela oração que ela faz, aquela oração flecha na hora da alimentação. E de uma forma superficial, de uma forma até mecânica, mas ela não tem mais esse tempo de oração no seu quarto, no seu lugar secreto, quando sabe que está também em momentos de paz, sabe, em momentos de abundância, aí é que não tem esse tempo de oração mesmo. Parece que só consegue entender a necessidade desse tempo de oração quando está em angústia, quando está em necessidade, né? Aí passa até um tempo maior.
Isso tem me incomodado e isso é uma das dracmas que nós podemos estar perdendo dentro da nossa casa. Queridos, a quantidade de horas, você tem ideia? Eu quero fazer um desafio para você. Observe quantas programações durante o dia você assiste. E faça, isso é um desafio sério, faça isso. Em nome de Jesus, não tem outra forma de você acreditar no que Deus está colocando no meu coração para desafiar você, se você não aceitar o desafio e fizer. Não tem outra forma. Experimenta passar um dia normal, como você tem feito até hoje, diante de uma televisão ou até diante do rádio. Diante do rádio. Faça esse tempo. Marque isso. Quanto tempo eu sentei aqui? Sentei 5 minutos, 10 minutos, 30. Quanto tempo você levou assistindo um filme? Quanto tempo você ficou diante da televisão? Quanto tempo? E preste atenção. Eu quero que você conte também o tempo, porque algumas pessoas podem dizer aqui, não, mas eu vejo programas evangélicos na televisão. Eu ouço a rádio evangélica o dia todo. Mas preste atenção, uma coisa é você ouvir uma rádio evangélica, se deleitar numa canção, ouvir uma palavra aqui, até se enlevar com testemunhos que você ouve na televisão, na rádio. Outra coisa é você entrar no seu lugar secreto e ter a sua experiência, o seu testemunho do que Deus está dizendo para você. Deus muitas vezes, pela misericórdia, porque Ele não está conseguindo falar com você de forma no teu lugar secreto, você não está dando tempo para Ele falar especificamente para você. Ele usa um rádio, Ele usa uma televisão para poder fazer você despertar e perceber o que Ele quer te dizer. Mas isso, muitas vezes, filho, não é o suficiente ainda para você. Então você precisa ter o seu tempo aqui. Um altar de oração, um altar de leitura da palavra é fundamental na vida de uma pessoa que diz que é discípulo de Jesus, ou uma pessoa que quer experimentar um tempo precioso na presença dele, que quer experimentar as suas bênçãos, que quer experimentar viver debaixo da graça dele e suportar as dificuldades. Precisa ter esse tempo pessoal, precisa investir nisso. Depois que você anotar tudo isso, tá? No dia seguinte, um dia normal para você, tá bom? Aí no dia seguinte, você faz essa soma para você ver quanto tempo você passa na frente de uma televisão, com o ouvido colado no rádio, e quanto tempo você passou no seu tempo a sós com Deus. Faça esse teste, é um desafio que eu estou fazendo para você ter uma ideia do que é que as estatísticas falam. A gente fala de estatística o tempo todo, mas as pessoas às vezes não acreditam. Só vão acreditar se realmente experimentarem aquilo. Então faça isso, é um desafio para você. Isso é uma das dracmas que nós podemos estar perdendo dentro da própria casa. A falta de tempo de qualidade dentro de cada família. Queridos, a falta de tempo de qualidade. E aí eu quero voltar aqui para o nosso tempo de confinamento, não é? De semi-confinamento, ou de isolamento social, qualquer coisa, qualquer forma que você queira falar, se dirigir a respeito do que estamos vivenciando hoje. Tem gente que dizia que não tinha tempo para estar com o filho, não tinha tempo para conversar com a esposa, porque a vida é uma atividade, é trabalho o tempo todo. No mínimo hoje, um dos dois deve estar dentro de casa. Dificilmente os dois continuam na rua trabalhando. Geralmente é um só que está na rua, ou até os dois estão trabalhando, estão home office, mas em casa. Como é que está o seu tempo de qualidade com a família? Eu estou falando de tempo de qualidade. Eu não estou falando de simplesmente encontro dentro de casa. Eu estou falando de tempo de qualidade, de investimento, de conversar com a esposa, de conversar com os filhos, de discutirem a respeito de necessidades, sabe? E de poderem compartilhar o coração um do outro, dividir as lutas um do outro. Como é que está esse tempo? O tempo de você conversar com o filho. Tem gente que, queridos, que nunca sentou com o filho para brincar, para conversar. O filho hoje já é um adolescente, talvez, um jovem, nunca ensinou o filho
a andar de bicicleta, nunca ensinou o filho a jogar um peão, a rodar peão, a ensinar a jogar pipa, né? A brincar de futebol. Nunca teve tempo para isso. Nunca teve. Agora está dentro de casa com o filho, boa parte do tempo, e continua sem exercitar esse amor fundamental, esse relacionamento fundamental com a criança. E aí o filho cresce longe dos pais, sem intimidade com o pai, nem o pai com os filhos, nem esposo com esposa. Cadê o tempo de qualidade de vocês? Lá na frente, filho, ou daqui a pouco você vai começar a perceber isso. Quando você perceber que precisa estar mais perto do seu filho, o seu filho já está almejando um outro grupo de relacionamento. Ele agora já é adolescente, já tem uma outra turma que ele quer se relacionar. Ele já é jovem, já tem outra turma. Ele não quer mais passar um final de semana com você numa viagem, numa casa de praia. Já é chato para ele. Você perdeu tempo. Você perdeu o tempo com o filho, com a esposa. Como é que está o tempo de qualidade? Isso é mais uma dracma que pode estar se perdendo dentro de casa. Queridos, o fato de os filhos deixarem de honrar os pais e pais falharem na manifestação do amor fundamental e nos limites dos filhos, isso é uma outra dracma que está se perdendo dentro de casa. Os filhos, exatamente pela falta de limites, muitas vezes, não honram pais, não respeitam os pais. Os pais não conseguem mais controlar seus filhos. Filhos, mas ele já é um adolescente continua sendo filho, o jovem continua sendo filho, ele sai de casa e continua sendo filho, ele casa e ele continua sendo filho, ele tem filhos e continua sendo seu filho, entende? O respeito, o cuidado com os pais precisa haver o tempo todo. Uma coisa é brincar, uma coisa é ter intimidade e chegar a brincar de muitas formas, como eu vejo, como eu brinco com a minha mãe, como eu brinco com a minha sogra. Outra coisa é você, filho, não respeitar seus pais. A gente não tem mais, eu sou de uma geração que eu honrava pai e mãe pedindo a bênção do pai e da mãe, de manhã, antes de dormir, quando eu saía, o tempo todo, até hoje. A gente liga, fala com a mãe por telefone, a bênção, mãe, e ela diz lá que Deus te abençoe, entende? Isso é prazeroso. A alegria de poder passar no quarto, a minha filha está em casa ainda comigo, então todos os dias eu passar no quarto e dizer, durma com Deus, filha, Deus te abençoe. Ela poder dizer, a bênção a papai, a bênção mãe. Minha filha faz isso, minha filha tem 27 anos e ela não deixa de fazer isso. Então eu louvo a Deus por aqueles filhos que honram seus pais, que sabem que dependem da graça e da bênção de Deus e que os seus pais são um canal dessa bênção para que ele continue sobre essa terra com saúde, com dias prolongados, porque é uma promessa condicional do Senhor. Lá de Efésios, a promessa condicional. Honre pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra. Entendem, filhos? Mas o senhor não conheceu meu pai? Eu sei. Você também não conheceu o meu. E nem por isso eu deixei de dar a bênção ao meu pai. Nem pedi a bênção à minha mãe. Entende, queridos? Entende, queridas? E pais, honrem os seus filhos. Diz o mesmo texto de Efésios, que os pais não tirem a paz dos seus filhos, não aborreçam seus filhos, sejam pais que honram também os filhos, mas precisa ter limite, pai. Filho é filho. Se não tem limite, ele deixa de estar no lugar de filho. Entendem? Você precisa assumir esse papel e fazer isso com graça. O filho não tem que ter medo do pai, ele tem que respeitar o pai. Ele tem que ter o pai e a mãe como uma referência. Mas eu digo a meu filho, já ouviu essa máxima? Filho não faz o que o pai e a mãe diz ou dizem. Filho faz o que pai e mãe fazem. Então seja um exemplo para eles,
porque eles vão honrar você. Eles vão, seja um exemplo no seu casamento, dentro da sua casa. Honre sua esposa, ame sua esposa, ame seu esposo, respeite-o. Entende? A falta de respeito dentro de casa é algo que destrói emocionalmente a vida dos filhos. E você não vai saber por que lá na frente o filho não vai respeitar você, não vai respeitar sua mãe, vai estar chamando palavrão dentro de casa, vai estar agindo de forma abrupta dentro de casa, bruto dentro de casa, porque ele vê um pai fazendo isso, ele vê uma mãe fazendo isso, não respeitando o marido não respeitando a mãe, e ele vai reproduzir isso, querido. Ele vai reproduzir isso, querida. Em nome de Jesus, é uma dracma que pode estar se perdendo dentro de casa. Dentro de casa. Uma outra coisa que está se perdendo dentro de casa, sabe o que é? A intencionalidade de alcançar, desde os mais próximos até os mais distantes, com o evangelho do reino. Essa é uma dracma que tem se perdido. O evangelismo, o desejo de ver pessoas entregando a vida a Cristo. Isso tem se perdido dentro de casa. A gente não fala mais sobre isso. Ninguém mais ora, chora, conversa com os familiares, apresentar Cristo. A gente tem dificuldade. Tem gente que quer fazer missões, quer viajar para todos os estados, todos os interiores do Brasil, falando do evangelho de Jesus, e esquece de evangelizar dentro da própria casa, os familiares. E eu não estou dizendo que não tem que fazer viagem evangelística, tem que fazer viagem missionária, tem que fazer. Isso nos alimenta. Quantas nós já fizemos? Isso nos alimenta. Isso nos dá alegria em ver almas, vidas se entregando aos pés do Senhor Jesus. Mas a minha família, que está ao meu redor, pertinho de mim, por que eu não faço lá? Por que eu não vou buscar lá? Ver aquelas pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Isso é uma dracma que está se perdendo, queridos. Aqui o próprio texto diz que existe festa no céu e tem que ter festa na terra quando um pecador se arrepende. Dentro das famílias tem pecadores precisando ouvir de Jesus. Dracma que pode estar sendo perdida. Queridos, enfim, são muitas coisas, cada qual precisa ser identificada como uma dracma perdida e temos que resgatá-las. O que é que nós podemos então fazer diante de um quadro como esse? O que é que nós precisamos fazer quando nós identificamos que essas dracmas estão se perdendo e que nós precisamos fazer algo? Que atitudes devemos tomar? Queridos, com essa providência Deus nos convida, o que faz a mulher que perde a dracma dentro de casa, Ele nos convida a acender uma candeia dentro de casa. Mesmo que o preço seja elevado. Afinal, o que está em vista é achar pequenas coisas que nos habilitem novamente a estarmos adornados, enfeitados, prontos para o noivo. Independente do tempo que seja necessário, do investimento necessário, aquela mulher acendeu uma candeia dentro de casa. Sabe, o óleo era essencial naquela época para acender a candeia e era caro. Era um recurso que tinha que ser investido, e ela investiu, ela acendeu à noite ali e foi procurar. E são as pequenas coisas que muitas vezes são dracmas que se perdem. E quando eu falo em pequenas coisas que se perdem, aí eu falei para vocês isso e eu me lembro de um texto lá de Cantares, Cantares capítulo 2, você já viu esse texto? Cantares capítulo 2 diz o seguinte: apanhem para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Isso está lá em Cânticos, em Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 15. Queridos, as raposas, sabe, são as dracmas grandes, aquelas maiores que nós enxergamos facilmente. Aquele delito grande, aquela falha grande, né? Aí a gente entende, o adultério é uma raposa. O adultério é uma raposa, não é? Mas olha, preste atenção. O adultério, ele não acontece na mesma hora. Existem raposinhas que vêm antes
desse fato ser consumado. É isso que o texto de Cantares está dizendo. Apanha as raposinhas, porque as nossas vinhas estão floridas. Você sabe o que acontecia? Era um costume no cultivo das vinhas ali em Israel, colocar cercas ao redor das vinhas, para que as raposas grandes não passassem pela cerca e comessem os frutos, as uvas. Mas muitas vezes as brechas impediam as raposas grandes de passarem, mas as raposinhas passavam, e elas subiam nas treliças, e elas chegavam não até o fruto, porque o fruto às vezes era grande para a raposinha, mas elas comiam as flores. É por isso que aqui o texto diz, as nossas vinhas estão floridas. As raposinhas, elas comiam as flores, e quando a árvore não tem flores, quando a planta não tem flores, não nascerão os frutos, não é, filhos? Então a raposinha, ela acaba com o futuro. Sabe, o adultério é a raposa, mas a raposinha, o adultério começa com as raposinhas, é isso que são dracmas que podem estar se perdendo. O tipo de conversa que eu tenho no WhatsApp, o tipo de liberdade que eu tenho com as pessoas, aquele olhar que é capcioso, não é? Aquela forma de tocar que é capciosa, aquela forma de beijar que você sabe que não deveria ser, aquele é o beijo para sua esposa, para seu esposo, a forma de você se relacionar, são raposinhas que comem as flores e que impedem lá na frente o fruto de nascer. E aí a raposa aparece, aí o adultério aparece, entendeu, filhos? Então tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado. Mas algumas coisas que nós precisamos fazer, algumas atitudes, queridos. Primeiro, precisamos fazer vários resgates. Do contrário, continuaremos impedidos de nos relacionar intensamente com o noivo. Precisamos fazer vários resgates. Ainda que consuma nossas forças, nosso tempo, nossa paciência, nós não podemos desistir de mudar a realidade dessas dracmas perdidas. Nessa figura que você está vendo aí, olha o que tem que ser feito. Diz o texto que ela, quando percebeu isso, ela acendeu a candeia, e depois que acende a candeia, que consegue ver um pouco melhor aqueles lugares que ela não conseguia ver, embaixo da cama, debaixo do armário, ela varria com muita diligência, de forma muito intensa, com muito cuidado, gastando força. A gente tem que varrer essa casa, varrer a casa do coração, da mente, pedindo a Deus para achar essas dracmas perdidas, a dracma do caráter forjado em Cristo, a dracma do homem e da mulher que honram um ao outro, a dracma da fidelidade. A gente precisa fazer isso, a dracma da honestidade. Tem gente sendo desonesto. Olha o tempo agora do imposto de renda, olha o leão chegando. Isso é uma época boa de você ver uma dracma que pode estar perdida dentro da sua casa, dentro da sua empresa. Como é que você vai lidar com essa questão do imposto de renda agora? Com aqueles comprovantes que você sabe que não deveriam estar ali. São dracmas que se perdem, queridos. Dracmas que se perdem. Outra coisa, diz aqui, até que essas dracmas se tornem claras para nós, que elas apareçam de novo para nós, nós precisamos procurá-las de forma diligente até podermos achar. Diz que quando essa mulher achou essa dracma, ela não ficou perdida, ela achou a dracma, depois de tanta diligência. Tá? Nessa outra figura que vocês estão vendo, ela achou a dracma, diz que houve uma grande festa. Grande festa. E aí é a atitude. Depois de muito procurar e achar a dracma perdida, a noiva da parábola reúne as amigas e vizinhas para que se alegrem com ela. Essa é a nossa atitude. Quando nós começarmos a perceber, a colocar diante de Deus, diante do luzeiro, colocar diante da luz, o nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes, nossas palavras, e Deus
nos ajudar a resgatar essas dracmas, nós precisamos compartilhar isso com pessoas. E naturalmente, quando essas dracmas são restauradas na nossa vida, essas pessoas que nós chamamos, elas serão impactadas também. Foi isso que aconteceu ali com aquela jovem. Essas pessoas também serão impactadas. A minha alegria vai ser a alegria delas. A oportunidade de eu testemunhar o que Deus fez na minha vida. Não sei se você já teve a experiência de ter alguma coisa muito valiosa para você e você encontrar aquele negócio depois. Eu me lembro de uma situação de minha filha, né? A Raíssa tinha um valor que ela estava guardando para pagar uma dívida sua, e ela juntou aquele dinheiro e ela simplesmente chegou, me lembro que ela chegou para mim, pai, chegou para mim e para a mãe, perdi o dinheiro, não sei, perdi o dinheiro. E aí eu disse, filha, fica calma, mesma coisa, a mãe disse, fica calma, filha, ele está em algum lugar, né? Você não perdeu, perdi, eu já procurei. Não, procure com mais calma, faça todo o trajeto de volta, onde você sempre estava lá guardando aquele dinheiro, procure, peça a Deus sabedoria, mostre a Deus a sua angústia e Ele vai lhe ajudar. E ela procurou e passou boa parte da tarde procurando isso, e chegou em um momento que ela veio lá de dentro do quarto, isso foi dentro do quarto, parece essa situação, daqui a pouco ela veio feliz da vida, pai, mãe, vocês não acreditam? Eu digo, o que foi, filha? Achei o dinheiro. Como aquilo trouxe paz, alegria, os olhos dela brilhavam, né? Já aconteceu isso com você? Talvez um objeto, talvez valores, alguma coisa que você perdeu, talvez a credibilidade, e ela foi entregue de novo a você, né? As pessoas disseram, não, eu confio em você de novo. O que é que você pode ter perdido e que nesse momento você precisa compartilhar? Chame as pessoas que estão ao seu redor, porque o seu testemunho vai abençoar pessoas. Mas antes disso, você precisa achar essa dracma. Você precisa varrer com diligência. Tá bom? Queridos, nós precisamos aprender que quando separamos na mente ou na prática família de vida cristã, sempre colheremos frutos amargos. Então, minha família é minha igreja. Minha igreja é minha família. Entende? Então, eu preciso começar a achar as dracmas e ajudar a minha família e a minha igreja a achar essas dracmas também. Porque somos um corpo. Somos um corpo. Precisamos investir nisso a cada dia. Filhos, eu coloco aqui essa frase. Se nossa casa não estiver em ordem, dificilmente a igreja estará. Eu tenho que primeiro cuidar da minha casa, cuidar das minhas necessidades, cuidar das necessidades da minha família, trazer esses valores do reino para dentro da minha vida, para dentro da vida da minha família, porque uma família forte faz uma igreja forte. Da mesma forma, quando eu desassocio isso, quando eu simplesmente vivo a minha vida em casa de uma forma e vivo a vida na igreja de outra forma, eu vou colher frutos amargos, filhos. Frutos amargos. Eu não posso ter duas caras, duas vidas. É uma vida só. É uma vida só. Você não pode ter uma vida na igreja e outra vida em casa. Ache essas dracmas. A vida em comunhão na igreja e na família é uma dracma que pode estar sendo perdida por você, filho. A carta do apóstolo Paulo ali, lá na primeira carta a primeira carta de Pedro, capítulo 2, diz o seguinte, fala da atitude de Jesus quando ameaçado, oprimido ou perseguido. Diz assim no verso 23 do capítulo 2, quando ele era insultado, isso é Jesus, ele não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava com justiça. Entregava tudo nas mãos do Senhor, que é quem julga com justiça, né? As lutas da vida da gente,
as lutas do dia a dia, as lutas dentro da própria família. A gente não pode estar revidando, a gente não pode estar buscando justiça com as próprias mãos, tem que entregar nas mãos do Senhor. Tenha sabedoria. Observe, às vezes o cônjuge ou o filho está naqueles dias que estão difíceis, talvez um dia difícil no trabalho, talvez um dia difícil na faculdade, e aí quando chega em casa você vê que está estressado e você quer falar alguma coisa e já reage com uma palavra dura. Tenha sabedoria, administre, olha, eu não vou entrar nessa seara, eu não vou entrar nisso. Eu vou estar orando, eu vou estar tratando bem, ainda que sejam palavras duras que venham para mim, atitudes duras, eu vou tratar essa pessoa debaixo da graça de Deus, como Jesus fazia. É isso que Pedro está dizendo. Quando ele sofria, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julgava com justiça. Ele se entregava ao Senhor. Filhos, não tenha dúvida disso. Nós precisamos reconhecer que temos ultrajados uns aos outros dentro da própria casa, muitas vezes. Temos feito coisas que têm ferido, desonrado, desestimulado nossa família e nos afastado de nosso propósito como famílias inspiradas por Cristo. É isso que a gente tem visto. Precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Você, diz lá em Tito 2, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, com o santo ensinamento do Senhor. Abra sua boca só para isso, para abençoar, para que sua família não seja uma família que sofre, mas uma família saudável, como você vê agora aí. Uma família saudável. Quando nós falamos de categorias da sã doutrina, muitas vezes nós pensamos em categorias teológicas, né? Soteriologia, né? Escatologia, pneumatologia. Não, isso é outra coisa. Tá? Isso é outra coisa. Quando a gente fala aqui de sã doutrina, quando Tito está falando aqui para falar a sã doutrina, é isso que deve sair da nossa boca, lá em Tito 2:1, ele está falando do dia a dia. Sã doutrina é aquilo que o próprio Cristo ensinou aqui. Entende, filhos? Fale dessa forma, como Cristo falaria. É isso que ele está dizendo. Por exemplo, ele passa a falar, o apóstolo passa a falar aqui, nesse texto do capítulo 2 de Tito, ele diz assim, olha, homens idosos devem se comportar, né? Da mesma forma ele diz assim, mulheres idosas como devem agir. Fale para que as jovens senhoras aprendam a caminhar e a se comportar com as senhoras mais velhas. Ele vai dizer, fale às esposas que sejam submissas, não subservientes, mas submissas aos vossos maridos, e que aprendam a administrar bem o seu lar com sabedoria. Jovens, moços, que tenham uma vida digna, uma vida sóbria, uma vida honrosa. Maridos, amem suas esposas, né? Servos, aprendam a comportar-se diante de seus patrões, ou seja, funcionários, amem seus patrões, honrem eles, orem por eles. É isso que a gente vê nesse texto, é o dia a dia, a sã doutrina é o dia a dia. É isso que Jesus nos ensinou, haja como Jesus agiu, filhos. Olha, é importante saber que se acendermos a candeia dentro de casa e começarmos a resgatar o que se havia perdido, estaremos contribuindo para que a noiva seja mais uma vez adornada da forma correta, para perceber que o seu noivo se alegra com ela. Nós vamos ter condição de ser recebidos pelo noivo e ele vai estar feliz conosco. É isso que é importante, filhos. Que o Senhor nos dê sabedoria para isso, para procurar as dracmas perdidas, em nome de Jesus. Filhos, eu quero terminar dizendo o seguinte, o adorno ou a doutrina, por consequência da noiva, minha e sua, que nós possamos encontrá-las, que nós possamos celebrar com os amigos, porque a achamos, e que possamos estar adornados, preparados para o encontro com o noivo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, mais uma vez eu quero te agradecer por esse tempo. Nos ajuda, Pai,
a reconhecer as nossas necessidades, aonde temos falhado, dentro da própria casa começando, para que nós possamos ser curados pelo Senhor, para que possam ser restauradas as dracmas, para que o nosso adorno, o nosso colar possa estar completo, porque foi o Senhor que nos deu ele. Obrigado, Pai querido, por tudo que aprendemos da Tua Palavra. E continua se revelando para nós. É o nosso desejo, Pai. Precisamos da Tua mão sobre nós em todo o tempo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Apenas um som em meu coração, meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Apenas um som em meu coração, meu Deus e meu Pai, eis o anseio, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer,
experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou